Olá, meu nobre, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindifiscal. Mas antes da gente já anunciar, o episódio de hoje, já peço, nos siga nas redes sociais, seja no Instagram, no Spotify ou no YouTube. Lá no Instagram é o Sindifiscal AS, Sindicato dos Fiscais, dos Auditores Fiscais do Espírito Santo. Hoje nós iremos falar sobre um tema tão importante, sobre federalismo. Vamos falar muito sobre a PLP, que trata sobre a reforma tributária. A PLP ela vem falando muita alteração sobre o ITCMD, sobre o comitê gestor. E para falar desse assunto tão importante, trouxemos mais dois caras importantes, o Francelino Valença, que é o presidente da FENAFISCO, e também o presidente do Sindifisco, de Pernambuco. Francelino, muito obrigado, meu nobre. Obrigado, Leandro. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui, no caso, em Vila Velha, gravando aqui para o podcast do Sindifiscal Espírito Santo, que é uma referência nacional. Inclusive, Pernambuco, quando tomou conhecimento, já ficou com vontade de implementar essas mesmas mudanças significativas e importantes para o conhecimento do público, da população e também dos auditores fiscais. E parabenizo vocês e, em nome de Geraldo, o presidente, o Nardoto, que faz parte do Sindifiscal, e você, inclusive, nessa construção desse processo tão precioso e importante para toda a população. Obrigado, meu nobre. Para quem já vem nos acompanhando ou perdeu algum episódio, o Francelino, se eu não me engano, no segundo episódio, a gente falou sobre reforma tributária, junto com o Gessé Lago, o nosso diretor jurídico do Sindifiscal do Espírito Santo. Então, volte lá, procure. E agora, na época, ele até prometeu voltar aqui, Nardoto, para poder realmente... Na época, a gente não tinha ainda regulamentado, não começou a regulamentação, voltavam as leis complementares a serem editadas, promulgadas. Agora já está se discutindo isso, já sendo aprovadas essas questões. Então, a gente trouxe novamente o Francelino aqui para justamente desmistificar essas questões que já estão postas pelo parlamento, que estão sendo discutidas ainda lá. E também, para poder discutir sobre isso, trouxemos o Bruno Nardoto. Bruno Nardoto é auditor fiscal aqui do Espírito Santo e também o nosso vice-presidente do Sindifiscal. Bruno, muito obrigado, meu nobre. Bom, é um prazer, Leandro, estar aqui, essa oportunidade também de debatermos sobre esse tema. Bem como você disse, o 108 ela foi promulgada após o anterior, o Código Fiscal anterior. E agora nós vamos aqui tratar sobre algumas informações e pontos relevantes desse projeto de lei complementar. Então, hoje o foco, pessoal, a gente comentou mesmo, é o PLP 108/2024, o projeto de lei complementar. E para poder já começar, para a gente não perder muito tempo, já vou levar para o Francelino a questão. Francelino, o PLP, ele institui o comitê gestor, sobre o imposto sobre o IBS. Você poderia já nos falar como irá funcionar esse comitê e na prática, porque às vezes a gente ouve muita teoria em relação a esse comitê gestor, mas na prática, como de fato ele vai funcionar? Bom, a gente tem que ficar muito feliz porque vai ter um comitê gestor, porque até então, naquele podcast que nós tivemos aqui, a ideia era um conselho federativo, uma entidade super poderosa, a gente precisa relembrar disso, que iria usurpar as funções dos entes federados, dos estados e municípios, e, inclusive, iria esvaziar atribuições do Senado Federal. E a FENAFIS foi uma das primeiras entidades a criticar o Conselho Federativo, a ir ao debate no Senado, na Câmara, e nós conseguimos contribuir para o que eu poderia dizer, a desidratação, o fim da ideia do Conselho Federativo, mantendo a autonomia dos respectivos entes federados. Foi uma grande vitória da FENAFISCO e também do parlamento e também da população, porque seria inconcebível a transferência de tamanho poder dos entes federados para uma entidade que sequer foi prevista no Pacto Federativo de 88, o Pacto Social. Então, primeira questão. Então, temos que agradecer muito a fulminação dessa entidade etérea que iria surgir, superpoderosa, e sim, aí sim, a instituição do Comitê Gestor, que vai ter, entre as atribuições, a coordenação de diversas atividades que hoje são efetuadas pelos respectivos entes federados. Então, por exemplo, o julgamento administrativo tributário vai se dar no Comitê Gestor. A coordenação da fiscalização no Comitê Gestor. A arrecadação, o controle
no comitê gestor. A uniformização de procedimentos no comitê gestor. O comitê gestor, inclusive a arrecadação. O comitê gestor é uma entidade muito forte, que vai ter recursos próprios, ela é financiada com parte, inclusive, do IBS, mas esse modelo adotado de reforma tributária sobre o consumo, eu gosto muito de frisar isso, que não foi uma ampla reforma tributária, o sistema não foi modificado, foi simplificado e mudou sim a competência dos tributos indiretos, concentrando aí no IBS, sendo absolvidos 5 impostos, tributos, que eu continuo dizendo, na ótica acadêmica, acredito que foi uma mudança inconstitucional, porque mexe com o poder de tributar de cada ente federado e que foi o nosso pacto social. Em tese, uma mudança dessa envergadura só poderia acontecer com a nova Constituinte. Mas foi uma opção adotada, mas como eu participo da área acadêmica, eu não posso deixar de frisar que a adoção desse modelo foi uma adoção que, materialmente falando, ela de fato arranha um pouco o pacto federativo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se as balizas constitucionais que nós temos passam a ser ultrapassadas, aqueles marcos, a gente corre um grande risco de mais à frente, por questões de concepção econômica ou política, nós, de fato, ultrapassarmos a fronteira do que não poderia ser ultrapassada, que são os marcos legais de uma Constituição Federal. Mas foi feito esse pacto de uma forma um pouco sui generis e estamos aí com a reforma tributária sobre o consumo. Então, haverá uma concentração do comitê gestor, não poderia ser diferente de algumas atividades que nós temos até então nos estados e municípios. Um dos pontos que chamam a atenção, e mais à frente a gente vai poder conversar um pouco mais, é até que ponto essa coordenação não irá interferir na autonomia dos respectivos entes. Mas também não poderíamos pensar em algo tão distante no sentido de como nós iremos definir qual ente federado vai fiscalizar tal ou qual empresa. Por exemplo, a gente tem em Vila Velha, uma empresa daqui sediada vai ser o Estado, né, do Espírito Santo, ou vai ser o município? Em Vitória, o Estado ou o município? Como é que vão se dar isso? Nós teremos aí na fiscalização o que se chama no direito do juiz prevento, no caso, aquele juiz que tem conhecimento do fato, onde a ação bateu, ele a partir de então começa a ter todas aquelas ações decorrentes daquele processo específico. No caso disso, no momento que a gente iniciar a fiscalização na empresa A, e for o Estado ou for o município, ele passa a ser o detentor daquela ação até o final da ação, e se vier uma nova ação em relação àquela empresa, aquele município, aquele ente já estaria de pronto sendo o mais indicado para continuar as ações decorrentes daquela e as futuras. A gente não sabe ainda. Tem uma interrogação aí, né? Porque assim, tem algumas cidades, você citou a Vila Velha, onde a gente está fazendo essa gravação aqui no Espírito Santo, que tem auditores fiscais, né, municipais. E tem esse impasse em relação aos auditores fiscais do Estado do Espírito Santo, né? Hoje os auditores de Vila Velha, eles fiscalizam o ISS, né? O ISS vai deixar de existir, vem o IBS, que é a mistura do ICMS e do ISS. Como vai ficar essa questão? Esse eu acho que é o ponto mais, para a gente, do fisco, mais complexo de se determinar. No momento, a gente não se sabe isso ainda, né? Não sabemos. Uma certeza nós já temos. Nas secretarias de Fazenda ou de Tributação, nós fazíamos a legislação tributária. Quando digo que nós fazíamos, é que na Secretaria de Fazenda eram construídas as ideias de mudança dessa legislação. Então, nós temos setores, aqui também tem, que são colegas com uma expertise imensa e que são responsáveis, de acordo com a política tributária, de fazer as respectivas adequações, sugestões de adequações para ir ao parlamento. Esse setor vai existir? Praticamente ele deixa de existir, porque esse processo vai se dar todo lá no comitê gestor. Os julgamentos administrativos e tributários são feitos também de forma muito parecida. E Pernambuco era o único estado que só tinha julgadores de carreira. A partir de então, os julgamentos se darão no comitê gestor. Todos estarão vinculados ao comitê gestor e não mais ao Estado. A arrecadação que era feita aqui também é deslocada para lá. O controle vai ser feito no comitê gestor. E a coordenação da fiscalização também. Então, as perguntas que a gente vai ter, vamos ter logo mais o seguinte: o que é que nós iremos fazer? É isso aí. É uma mudança de paradigma muito significativa. Eu não tenho dúvida que tem muito o que fazer, não tenho a menor dúvida.
mas que vai demandar uma visão um pouco diferente de todos nós que fazemos parte do fisco. Nardotto, assim, para quem já conhece o Bruno Nardotto, Bruno já trabalhou durante vários anos, né, no ITCMD. Então, não por ser só vice-presidente do Ciência Fiscal, mas o Bruno tem uma vasta experiência, Francelino, na parte do ITCMD, né, um dos caras mais especialistas aqui no estado do Espírito Santo. E o PLP, Bruno, o 108 de 2024, né, projeto de lei complementar, ele trata muita coisa sobre o ITCMD, né? E propõe uma faixa de alíquota padronizada em todo o Brasil. Eu gostaria que você me falasse em relação dessa uniformização. Acredito que o PLP ele vem para uniformizar essa tributação a nível nacional. Poderíamos falar que o que vem de novo em relação a isso daí, o que tem hoje no Espírito Santo, por exemplo, que pode vir a partir de 2025? Isso, foi importante isso porque a alíquota hoje do Estado do Espírito Santo, ela é fixa, ela é de 4%. E esse imposto é um imposto de competência estadual. Cada estado tem a sua própria alíquota. E na Constituição Federal, ele determina o seguinte, que ela poderá ser até 8%. Ela poderá ser progressiva. Alguns estados já adotam essa medida e outros não. E agora não. Agora no PLP, ele diz que ela deverá ser progressiva. Então, isso é importante e deverá ser progressiva até a alíquota máxima de 8%. Isso realmente traz uma equidade para os entes. Por quê? Existem inventários ou até doação, de que são bens imóveis ou móveis de estados diferentes. Então, eles são tratados de formas diferentes. Hoje, bem imóveis, por exemplo, onde a pessoa poderia escolher aonde ia ser aberto o inventário, ele poderia ir onde o estado tem a menor alíquota. E na doação isso também acontece. A doação tem estado que cobra 2% na doação. E isso será corrigido com essa medida. Então, realmente, ele traz uma equidade disso, de cada ente tratar dessa forma, e com isso ela deverá ser até 8% de forma progressiva. Então, todas as unidades federadas, a partir dessa regulamentação, necessariamente a alíquota do ITCMD na doação, ou seja, causa na morte também, né? Isso. Ele será progressivo, mas essa progressividade é o quê? Com base, não sei se já se pode passar essa informação, com base no valor do bem a ser transmitido, no valor total, porque assim, existe a doação e existe o inventário. Né? Porque, por exemplo, na doação eu quero doar, por exemplo, um imóvel em específico, só que a pessoa que está doando, ela tem muito mais outros imóveis. Pode ser que ela faça uma doação hoje, uma outra amanhã. Existe como seria esse cálculo da progressividade do imposto? Isso é importante mencionar, porque o ITCMD não vai ser como o IBS, que vai ter o comitê gestor que vai gerir todo esse imposto. Ainda continua sendo pelo ente estadual, de competência estadual. Então, cada estado poderá fazer as suas próprias faixas, de forma como ele bem entender. Entendeu? Então, vai ter faixas em que ele vai dizer, essa faixa vai ser de 2%, de 4%, de 6%. Ele vai determinar essas faixas de cada percentual dessa alíquota. Desde que respeite o 2% a 8%. 2% a 8%. Então, não se tem nada ainda de concreto para o Espírito Santo, porque a gente fez uma gravação, para quem está nos assistindo, sobre desvendando, né, o ITCMD. A Tainara, o presidente da Sinoreg, daqui do Espírito Santo, também veio aqui falar sobre isso daí. E que a demanda de avaliações daqui, o Francelino, vem aumentando muito com essa preocupação, né, de sair de 4% a alíquota, vamos imaginar, para 8% uma doação. Então, o número de avaliações que chegam à secretaria tem aumentado também. Isso, né? Como isso é um fato, isso vai ocorrer, realmente as pessoas têm corrido com antecipando isso. E para o Estado também é bom. O recolhimento ele é antecipado, não tem problema. É bom para o Estado. Mas a Secretaria da Fazenda está fazendo esse estudo, está estudando as faixas para manter também a arrecadação. Então, pode ser que algum bem ou determinada faixa diminua esse valor, pode ser que outras entrem. Isso é bom, por ser progressivo, é claro que as pessoas que têm um patrimônio maior vão pagar mais impostos. Não, show de bola. Espero que saia logo para a gente poder trazer de novo, para poder fazer essa discussão. O Francelino, você comentou muito em relação à autonomia dos entes federados, né? Nossa primeira fala. E assim, quais são as principais preocupações, né, da FENAFisco, você também como presidente lá de Pernambuco, em relação especialmente sobre o Conselho Superior, né, que a PLP vem trazendo? Bom, o Conselho Superior ele vai ser composto pelos representantes dos estados
e dos municípios, 27 dos estados, 27 dos municípios, e nós acreditamos que serão os secretários, respectivos secretários de Fazenda de cada, no caso dos estados, ente federado, né, e Distrito Federal, e aí dos municípios aqui vai ter uma regra um pouco diferenciada, porque a gente tem mais de 5.000 municípios. Então serão 27 que irão representar os 5.000, mais de 5.000. Como será a escolha desse representante aí que vai ser complicado, né? Tem uns detalhes aí que eu não vou adentrar nele, porque envolvem, inclusive, alguns processos políticos que vão permear as escolhas. Mas uma coisa que chamou a atenção nessa construção, e a gente não poderia sair daqui se furtando de abordar, é que nós temos acompanhado, inclusive, os nossos colegas, que são procuradores de Estado, que estão lá em Brasília, estavam na Câmara, estão no Senado, com um pleito que é de tentar fazer parte do Conselho Superior do IBS. O Conselho Superior é um órgão político. Esses colegas dessa carreira que eu acabei de citar, eles fazem parte, inclusive, de uma das diretorias do Comitê Gestor. E que é uma função de consulta, digamos assim, né? Os procuradores são consultados nas decisões jurídicas do Estado, inclusive pelos governadores, especialmente em relação ao ICMS atualmente. Só para vocês terem ideia, as diretorias do Comitê Gestor são algumas que eu vou citar aqui, são poucas, são 10. Tem a de fiscalização, a de arrecadação e cobrança, tributação, informação econômica fiscais, tecnologia de informação e comunicação, revisão do crédito tributário, administrativa, de procuradorias e de tesouraria. Eles são integrantes do Comitê Gestor, diferente do que está alardeando por aí, que eles estão fora. Não estão fora, fazem parte. Mas nós não podemos, inclusive enquanto entidade representativa de servidores públicos e que, em última instância, também de interesse da população, aceitar que uma categoria que não pode fiscalizar, porque não é a função deles fiscalizar, eu vou inverter. Os auditores fiscais não podem advogar. Por que não podem advogar? Porque é incompatível com a ordem dos advogados do Brasil, com a lei, que quem possa fazer o lançamento tributário, quem pode autuar contribuinte, também possa desenvolver a atividade de advocacia. Nós não podemos, por segurança mesmo. Isso foi uma coisa concebida há muitos anos atrás. Dessa mesma forma, como é que nós podemos conceber que a carreira que pode advogar nos estados possam ficar numa função acima dos auditores fiscais? Quer dizer, não é possível uma categoria dessa ter alguma forma de ingerência numa atividade que nós mesmos somos vedados a tê-la por ser incompatível. Então, nós defendemos e acreditamos que os nossos colegas têm uma função muito importante, sem sombra de dúvida, mas que eles continuem na sua respectiva diretoria para o bem da nossa sociedade, para evitar possíveis conflitos em relação a esse tema, e foi por isso que, sabiamente, nós fomos impedidos. Eu sou da área jurídica e não posso advogar, e não exerço a advocacia de forma ilícita, porque se eu não posso advogar, eu não posso advogar de forma alguma. Eu não tenho OAB, nem posso ter a OAB. Se eu fizer a OAB, ela fica suspensa. Então, são princípios que o Estado republicano nos impõe e que teve que ser observado por ambas as partes. Então, é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Em relação à questão da autonomia dos entes federados, nós temos que ter nós temos uma preocupação para que a concentração no comitê gestor da coordenação não impeça que os estados e os municípios possam iniciar a fiscalização, possam fiscalizar, possam combater a sonegação, possam desenvolver ferramentas fundamentais que coíbam qualquer ato ou qualquer infração. Não pode ficar só concentrado no comitê gestor, porque o direito administrativo, inclusive, quando fala de desconcentração ou descentralização, vai no sentido de tornar a máquina pública mais eficaz. E a gente está vendo um movimento um pouco inverso devido à concepção trazida da concentração quase que total dos tributos em um único órgão. Então, é algo que a gente precisa realmente ter esse cuidado. Lógico que é importante, não teria como funcionar sem isso, mas guardar as devidas medidas, as proporções, para não prejudicar mecanismos de controle que nós desenvolvemos ao longo dos anos, para que não haja captura de nenhum órgão, de nenhuma entidade
por interesses não republicanos. Uhum. E, ao concentrar demais, a gente pode correr esse risco. Não espero que aconteça, mas é uma questão apenas lógica, teórica e acadêmica que precisa ser observada. Naduto, assim, o Francelino começa, abre aspas, né? Tornar a máquina mais efetiva, né? Tornar a máquina mais fácil, né? O PLP também ele vem nessa ideia, né? De simplificar, de clarificar algumas informações ou alguns conceitos jurídicos. E assim, voltando na questão do ITCMD, que é importante a gente comentar, existe um caso de doações de heranças internacionais, né? O que o PLP vem falar, vem discutir, vem clarificar ou uniformizar em relação a esse ponto entre as unidades federadas? Bom, isso é importante porque nós, do Estado, tínhamos um problema gigantesco com isso. Por quê? Na Constituição, ele disse que uma lei complementar ia regulamentar sobre esses casos de bens no exterior ou se o de cujo doador fosse residente no exterior. E os entes, em alguns, até colocaram em suas próprias legislações algo sobre isso, mas foram casos perdidos na justiça. Então, ficou suspenso. Então, a gente não tinha arrecadação desses bens, ficou no limbo. E esse PLP veio para resolver isso. Então, quer dizer, se o bem imóvel, por exemplo, ele está num ente aqui federado e o doador ou de cujos reside fora do Estado, o Estado vai poder tributar. E isso acontece também em bens móveis e imóveis. Então, ele corrigiu essa questão, tanto dele residir, possuir bens aqui, ou se ele possui bens no exterior também. A gente vai poder tributar essa pessoa. Esse contribuinte agora, se ele residir aqui no Estado do Espírito Santo, ele vai recolher ao Estado do Espírito Santo, mesmo se ele residia no exterior. E se o bem imóvel for do Estado do Espírito Santo, vai ser recolhido também no Estado do Espírito Santo. Então, esse PLP assim, foi de muita importância para o nosso grupo de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho em Brasília, que faz parte do Confaz, nós discutimos muito isso. E era um problema gigantesco, porque o Congresso não fazia essa lei complementar para regulamentar sobre esse problema. E agora esse PLP vem trazendo isso e é uma grande solução para a gente. Você comentou em relação, eu lembro até na gravação que a gente fez do ITCMD, assim, isso aqui é um aprendizado, né, cara? A gente aprende muito aqui sobre vários assuntos. E você comentou, quando o bem imóvel é localizado na unidade federada, aqui vai ser recolhido para cá. Mas eu fiquei na dúvida em relação aos bens móveis, porque no inventário, salvo engano, ele acontece onde acontece o inventário. Isso. Né? Mas nesse caso aí, como que funcionaria se o cara tá lá, então para doação? Isso mudou, isso vai ser agora onde residia o de cujos. Então também resolveu isso daí. Isso acaba. Acaba. Esse problema também acaba. Tá, não entendi. Show de bola. Francelino, meu nobre, o PLP, falando novamente, né, do projeto de lei complementar, o 108/2024, ele aborda o prazo para inscrição em dívida ativa. Você já comentou, você já deixou o gancho para a gente continuar aqui, né? E eu vi até uma manifestação sua esses dias falando sobre essa questão, né, da inscrição em dívida ativa. Aqui no Espírito Santo, a gente, né, hoje a dívida ativa não está mais, né, no colo da Receita Estadual, ele já está com a Procuradoria, né? Há muito tempo tentou-se fazer essa transferência para a Procuradoria, voltou, né? Agora, quem é responsável pela dívida ativa do Estado hoje no Espírito Santo é a Procuradoria. Como que esse PLP ele aborda essa questão da inscrição em dívida ativa, o prazo para inscrição, como que funciona essa questão, até mesmo de cobrança, o que tem de novo em relação a isso daí, e o que a FENAFISCO vem trabalhando para poder fazer um alinhamento bem transparente em relação a esse assunto? Bom, na proposta inicial, a inscrição em dívida ativa estava em 180 dias. Houve um movimento da associação, e está registrado em vídeo na audiência pública na Câmara dos Deputados, em que os colegas representantes dos procuradores pediam a redução do prazo de 180 para 90 dias. Houve um movimento nessa linha. A FENAFISCO, preocupada com a possibilidade do aumento indireto da carga tributária, e aí eu vou explicar o porquê daqui a pouco do aumento indireto, nós fizemos uma proposta em audiência pública para ampliação desse prazo. Em vez de ser reduzido para 90 dias, que fosse ampliado para 24 meses. Isso possibilitaria ao contribuinte fazer uma transação tributária, e nós defendemos que ela seja feita no fisco. Por quê?
porque nós defendemos que a transação tributária deva ser uma opção do contribuinte na fase administrativa ou após inscrição endividativa ou com inscrição endividativa dentro dos 24 meses, por via administrativa, sem esse aumento indireto, haja vista que nossos colegas percebem honorários advocatícios na transação administrativa. E os auditores fiscais não recebem sobre isso. Não há esse aumento, a gente chama de aumento indireto da carga tributária. Não estamos questionando os honorários advocatícios, longe de nós. Mas o contribuinte tem que ter o direito para poder transacionar sem esse ônus numa fase razoável do processo, num lapso temporal factível. 90 dias não parecia ser factível. 12 meses, 180 nós achamos pouco. Propusemos 24, hoje no projeto, no PLP, está 12 meses, então a gente conseguiu aumentar para 12 meses, já é uma vitória. A princípio está 12 meses hoje. A princípio está 12 meses. Para 24 meses. Estamos trabalhando para 24 meses, inclusive defendendo que no PLP já discipline a transação tributária, podendo ser feita pelos auditores fiscais na fase administrativa para não ter o aumento indireto da carga tributária. Esse aumento indireto que você fala, qual o percentual desse aumento? Desse honorário? Bom, a gente... Em média aí. Em média, pelo menos 20%. Ou seja, hoje vamos imaginar um débito que seja R$1.000, né? Vai ser escrito em dívida ativa e vai ser feita transação, ele já vai para R$1.200. Vamos dizer assim. Vamos aumentar um pouquinho os valores. Vamos falar de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões. A gente está falando de empresas, de corporações, de grandes empresas. Então, um débito de 100 milhões, se não puder ser feito na fase administrativa, vai acarretar 20 milhões. De 100 milhões, vai acarretar 20 milhões, não é isso? 10, 20 isso. Milhões a mais de custo para o contribuinte, sem contar o advogado da parte dele, que vai cobrar 10% ou 20%. Então, a gente está falando no aumento indireto da carga tributária em torno de 30% a 40%, além do que deveria ser feito. Frise-se, depois desse período, se o contribuinte quiser contestar na justiça e a justiça, e aí for a fase da transação tributária após esse prazo, tudo bem, porque é uma opção do contribuinte. Inclusive, nós sabemos que algumas corporações utilizam o lapso temporal para julgamento de processos administrativos tributários como caixa, como fluxo de caixa, faz parte do processo democrático. É capitalismo, nós sabemos muito bem disso. E aí ninguém quer coibir essa cobrança, essa atuação, né, da instituição que nós conhecemos que é responsável por isso, mas queremos permitir sim que a administração tributária possa fazê-la. Até porque não há hoje nenhuma lei, não há nada dizendo que quem tem que fazer é A, B ou C. E nós defendemos uma transação com o menor ônus possível. Já que a gente está discutindo um tributo que vai ficar na faixa de 26,5%, 27%, 28%, 30%, nós não sabemos. Quem disser qual vai ser a alíquota do tributo né, eu ia dizer o nome de uma vidente famosa, que todo mundo viu falar, não vou evitar, mas é mais ou menos feito aquela vidente. É uma bola de cristal apostando, nós não sabemos. Nós iremos saber depois daquele período de transição, que a gente vai ter uma alíquota mínima, 0,9, 0,1, enfim, para que nós possamos saber a arrecadação total disso, para definir. Então, essa alíquota, que se aproxima de 30%, nós não queremos que fique maior. É importante você comentar, né, assim, às vezes quem está nos assistindo, né, o que é transação, né? Eu não sei o que é transação. Na verdade, assim, é bom você comentar isso daí, porque vamos imaginar que a pessoa ela está com um processo impugnado, né, está correndo as instâncias hoje, né, na primeira instância, na segunda instância, aqui nós temos o CEF, a segunda instância, e ali perdeu, né? O contribuinte perdeu, e ali é um prazo razoável que ele teria de até verificar as suas finanças, para verificar o parcelamento, e essa transação seria, na esfera administrativa, seria analisar, porque hoje, no Estado do Espírito Santo, só para poder complementar, vou mudando o assunto, mas hoje já existe a transação para débitos inscritos em dívida ativa aqui no Estado do Espírito Santo. Só que não existe transação, né? Vamos dizer, não sei se posso usar a palavra negociação, né? Verificar as características da empresa, o quanto que ela recebe, o quanto de dívida que ela tem. De acordo com isso aí, a administração vai verificar, olha, em relação a isso, em relação a esses débitos, eu daria um desconto aqui na sua multa de tantos por cento. Seria essa transação, ou seja, o contribuinte conseguiria sair da administração sem inscrever em dívida ativa,
sem esse custo adicional de 10% ou 20% de honorários, né? Então, facilitaria para o contribuinte. Então, assim, é importante, às vezes, a FENAFISCO, eu vejo muito pronunciamento, você comentando isso aí. Na verdade, a FENAFISCO vem para poder ela defender o contribuinte, né? Não está defendendo o fisco nesse momento ali, está defendendo o contribuinte para poder onerar menos, né? Você comentou, eu fui modesto, coloquei uma alta de R$1.000, aí o Francino já veio 1 milhão, realmente, você tem um alta de 1 milhão ali, vai para 1.200.000, só de um botão que foi apertado, né? Mas vamos voltar nesse assunto ainda. Só um detalhe da dívida ativa. O índice de recuperação da dívida ativa é menor do que 1%. Então quer dizer que os débitos são inscritos em dívida ativa, são pouco recuperáveis. Os que não são muito recuperáveis. É por isso que a gente defende na fase administrativa justamente a transação para que possa, de fato, ter efetivo ingresso de recursos nos cofres públicos e aí, sem quebrar o contribuinte. Ninguém quer acabar com o contribuinte. A gente tem que defender o bom contribuinte. Sem dúvida. Meu nobre Arnoldo, vamos voltar aqui, né? Você falando novamente, né, da PLP 108 em relação ao ITCMD, né? Qual a novidade trazida pela PLP sobre a incidência do ICMS no fato gerador da doação? Teve alguma alteração de como se apurar o valor do imposto, o fato gerador na doação? Bom, o que aconteceu? O PLP ele trouxe 2 conceitos novos que ele classifica como doação. Isso vinha ocorrendo nos estados e aí, em alguns lugares, não queriam que tributasse esse tipo de doação, por não estar mencionado isso. Não quer dizer que não era devido, era devido. E aí eu vou mencionar as 2 alterações, foi o seguinte, que consideram-se ainda doações o quê? Atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócio ou acionistas, por liberalidade sem justificativa negocial, incluindo distribuição desproporcional de dividendos. Ou seja, eu vou explicar. Você constitui uma holding patrimonial, bens. O pai coloca os filhos dentro dessa holding, certo? Os filhos, muitas das vezes, não têm capital para integralizar com o imóvel. O pai que tem esses bens, ele vai e integraliza essa holding com os bens, certo? Mas os filhos estão com 50% das cotas. Ou às vezes 10% e o pai 90%, ou ao contrário, isso também acontece. O pai entra com 10%, os filhos com 90% e integraliza com os bens, certo? Na hora de distribuir os dividendos, ela é de forma desproporcional. O pai recebe 10% desse lucro, desse dividendo, que não é tributado, e os filhos recebem 90%. Ou seja, isso é uma doação disfarçada. E aqui entra aquele conceito de elisão fiscal, evasão fiscal. Elisão, é correto fazer uma holding patrimonial? É correto, pode ser feito. É um planejamento tributário lícito. Agora, a evasão é o contrário. É feito para não recolher o tributo. E isso aí é o que nós estamos tentando combater. E esse mecanismo, esse artigo aqui, resolve isso também. Porque ele deixa claro que isso é uma doação. E a outra questão que foi resolvida também é o seguinte: o perdão da dívida por liberalidade sem justificativa negocial. O que é isso? Nós, depois da questão do convênio com a Receita Federal, que nós pegamos os dados das pessoas que fizeram as doações, o que começou a ser feito? Todo mundo conhece, a questão dos empréstimos. Então, muito pai que fazia doação, declarava a doação, depois ele alterava o imposto de renda, falando, não, isso foi um empréstimo que eu fiz para o meu filho. Mas o filho não tem nem condições de pagar o empréstimo. Aí, quando chegava lá, no final, ele perdoava a dívida. Ou seja, e aí, isso foi uma doação ou não foi uma doação? O fato gerador aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Isso é uma doação. E aqui também está claro sobre isso. Então, essas questões é outra novidade que trouxe no PLP, que resolve situações que a gente tinha grandes problemas aqui também. Show de bola. O ITCMD, ele é um mundo, né? Esse hold, eu já tentei fazer uma gravação sobre o hold aqui familiar. Ainda não tive tempo de trazer gente, mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas agora com o PLP, eu acredito que as coisas vão ficar um pouco mais claras, né? Acho que é até bom ter esperado um pouco, porque já vem uma coisa mais cristalina. É bom esperar a nossa legislação também, que ela vai ser alterada para poder atender também isso. É bom esperar para a gente poder conversar mais. Meu nobre Francelino, a gente já comentou sobre as instâncias julgadoras, né, do comitê gestor, assim, por alto você comentou sobre isso daí. Como seria a composição dessas instâncias julgadoras, né? Hoje aqui na unidade, aqui no Espírito Santo, nós temos nossa primeira instância, você disse que isso vai estar tudo no colo lá do comitê, né?
Como seria a composição dessas instâncias de julgadoras, do IBS em especial? Bom, esse é um assunto interessante, que aí o nosso país, mais uma vez, adota algo inusitado. Inusitado. Nós gostamos de estudar como funciona nos outros países democráticos, diga-se de passagem, e nenhum país que compõe a OCDE, nenhum deles, vou citar a OCDE porque a OCDE todo mundo conhece, os países membros da OCDE não tem nenhuma instância, nenhum fórum, nenhum sequer, que aquele que é autuado, mesmo que diretamente, em teve um debate esse dia com um advogado, veio dizer, não, mas aquele que foi autuado não está decidindo sobre o seu próprio processo. Não, mas ele é contribuinte. Em caso nenhum do mundo, os contribuintes fazem parte de um conselho que irão decidir se eles são ou não infratores da norma. Isso não acontece. Então, nós teremos 3 instâncias na prática. Na prática serão isso, serão as 3. Na primeira, vai ser só julgador de carreira, colegas do fisco. Na segunda, vai ser paritário, vai ter contribuinte. Na terceira, os contribuintes também participam. Inicialmente não participariam, mas irão participar. Então, só a primeira é que o fisco faz parte. Recorreu, vai para a segunda com paritário, contribuintes. Julgadores, servidores públicos e contribuintes que empreendem, que devem recolher tributos. E que acontece, algumas vezes, por questões deliberadas, outras vezes, não. Irão julgar a si próprios. O ato administrativo é do Estado. E a revisão desse ato, por diversos princípios, inclusive pelo princípio da autotutela, é do próprio Estado. Então, se é uma função pública, estatal, por que alguém privado iria julgar? Seria razoável a gente dizer que nos processos, nos inquéritos policiais, por exemplo, nós tivéssemos pessoas que representassem possíveis cometedores de ilícito para decidir se o inquérito administrativo policial iria à frente ou não? Isso é inconcebível. Mas na parte tributária nós albergamos essa ideia. Pernambuco era o único estado da federação que só tem julgadores, ainda de carreira, não são... Hoje até comentar que no Espírito Santo, a primeira instância são 3 auditores, né, de carreira. Já no CERF já tem representante da entidade civil e auditores fiscais. Aqui nessa segunda instância é composta dessa forma. Pernambuco é o único estado que não adotou esse modelo e, ao invés de a gente corrigir e se aproximar dos países desenvolvidos, já que nós dissemos que o IBS vai na linha do IVA moderno, por que nós mantivemos esse atraso? Porque nós mantivemos uma coisa que não parece ser muito coerente com princípios republicanos. Mas alguém pode dizer, mas todo mundo é contribuinte do tributo. Aí você tem um contribuinte de fato, o contribuinte de direito, que é diferente. Indiretamente, todo mundo vai ser contribuinte. Mas aquele que termina recolhendo de fato mesmo, ou talvez o IBS a coisa mude, por causa da forma de recolhimento, mas aquele que está empreendendo. E, de repente, ele mesmo está decidindo se... E vamos imaginar um mau contribuinte. Porque tem mau contribuinte. Tem sonegador nesse país. Então, vamos imaginar que, de repente, sonegadores consigam botar seus representantes lá dentro. Porque tem dinheiro e tem poder. Porque a gente está falando de milhões de bilhões. O ICMS vai arrecadar, o ICMS não, o IBS, 1 trilhão. A expectativa é de 1 trilhão de reais. Então, se consegue colocar. Então, quem vai julgar ou não são essas pessoas. E lembrando o seguinte, se o contribuinte estiver insatisfeito com a decisão administrativa, ele pode recorrer ao judiciário. A Constituição prevê. Então, não há prejuízo ao bom contribuinte de um processo administrativo ser julgado só por integrantes da carreira. Porque se houver ilícito... Eu faço parte da turma de julgamento aqui no Estado do Espírito Santo. E, cara, eu te falo, a gente sempre tenta trabalhar com a imparcialidade ali, né? É ser imparcial, por mais que, mas foi o auditor fiscal que fez o auto de infração, mas se ele fez errado, você tem que derrubar o auto de infração. Então, já existe essa questão da imparcialidade ali dentro aqui na unidade federada, né? Desculpa. Sim. E se o contribuinte achar que houve alguma parcialidade, algum erro, ele recorre ao judiciário. Exato. Mas, nesse caso, ele fazendo parte do conselho, ele pode derrubar o auto na esfera administrativa e o Estado não pode recorrer ao judiciário. Essa esfera administrativa só faz julgamento, coisa julgada, contra a administração. Exato. Se é contra a própria administração, e o princípio da autotutela, dentre alguns, é o princípio da própria administração rever os seus próprios atos, não há sentido.
Aliás, não é sentido. Por que não é sentido? Porque se houvesse, a Inglaterra teria adotado, os Estados Unidos teria adotado, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Suécia, a Suíça, a Dinamarca. Ninguém adotou, só o Brasil. Então tem algo errado. Meu nobre, vamos voltar aqui, né, para a questão da doação. O PLP 108 de 2024, ele sugere critérios mais claros para avaliação de bens, né? Como o caso de cotas e ações. Eu nunca trabalhei com avaliação de cotas e ações, deve ser um pouco bem complexo, né? Mas quais são as implicações disso, né, para a arrecadação do ITCMD no estado do Espírito Santo e no Brasil? Bom, vamos lá, esse tema também é quase um podcast, mas ele é muito bom. Porque é o seguinte, como que é feito? Se integraliza essa holding, né, essa empresa com os bens, e normalmente se integraliza esses bens com o valor histórico dele do imposto de renda. E aí, quando você vai analisar a empresa, você vai olhar o quê? O patrimônio líquido, mas o valor dos bens não estão atualizados. Então, isso gerou realmente uma discussão Brasil afora. Tá? Então, aqui são dois casos. Primeiro, empresas que têm ações, cotas negociadas em bolsa de valores. Ele determinou. Então, pega assim, o fechamento do último pregão no dia anterior ao fato gerador, esse é o valor. É claro, esse é bem objetivo, claro. Agora, quando não são negociados em bolsa, como que é feita a avaliação? É valor de mercado, você tem que reajustar o patrimônio líquido. Você faz um patrimônio líquido ajustado, refaz essa avaliação de todos esses bens a valor de mercado, isso é o que está dizendo, e isso é o certo a ser feito, e ele ainda trouxe uma novidade. Você pode acrescentar um fundo de comércio. O que seria esse fundo de comércio? É o que o pessoal chama de goodwill. Ele é um valor intangível ainda, porque a empresa ela tem uma marca, ela tem uma carteira de clientes, então é um valor intangível que a gente não consegue ver. Ele deixou você incluir esse valor também nessa base de cálculo. Então isso realmente resolve um outro problema que tinha várias discussões judiciais no país inteiro. Então, a reavaliação desse patrimônio líquido ajustado, ele é muito mais justo, porque você vai reajustar o patrimônio líquido para ser cobrado o valor devido. Imagina a empresa que abriu há 30 anos, o valor histórico ali é insignificante, exatamente. Né? Mas hoje, aqui no estado do Espírito Santo, hoje, como que é feita essa avaliação? Nós já fazemos dessa maneira. Dessa forma. Então, na verdade, a gente já está alinhado com o PLP 108 aí, e a nossa legislação vai fazer, ter que fazer alguma alteração. A gente pode deixar mais claro, é igual a questão da doação que eu te falei antes. Era doação, a distribuição desproporcional? Era uma doação. Só que a gente não tinha isso na legislação. Vamos colocar, porque fica mais claro ainda. Há um tempo atrás, a gente não tinha na nossa legislação doação em espécie. As pessoas já achavam que fazer doação em espécie não tinha que recolher o tributo, porque não estava na legislação. Não, era uma doação. É uma doação. Então, tem um fato gerador, só que a gente mencionou na nossa legislação. Isso é importante, sim, porque você coloca aqui, fica claro a forma da avaliação. Hoje, na nossa legislação, diz que é o seguinte, é o valor venal da cota. E o que é valor venal? Como é que quando você vai fazer a sua venda da sua empresa, você vende por quanto? Você pega o valor, por exemplo, se o patrimônio líquido da empresa ele é negativo, então os bens ali não têm valor, eu vou entregar a empresa de graça? Você ia vender a empresa de graça? Não, você reajusta sim os valores. Então isso é importante a gente mencionar na nossa legislação sim. Muito bom. O Francelino, agora eu vou sair da PLP, vou falar sobre a PEC 66 de 2023, né? Em especial em relação àquilo que impacta o servidor público. O que a FENAFISCO vem trabalhando em relação a essa PEC aí? Bom, a PEC 66, para ficar bem claro para o público, é uma nova reforma da Previdência. Ela estava no Senado e ela tratava da dívida dos municípios. Não havia nada que falasse dos estados. E ao apagar das luzes, o senador Portinho do Rio de Janeiro foi lá e colocou uma novidade. A novidade é a seguinte: os estados que não fizeram a reforma da Previdência terão que se adequar, e os municípios também, à legislação federal. Até aí, a gente poderia dizer que não seria razoável, né, que os estados têm a obrigação de fazer a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência pode ser ampla ou pode ser mais sucinta. Alterou uma linha, fez uma reforma. E o ente federado, com sua respectiva autonomia, pode fazer a reforma, poderia, que quisesse. Só que aí vem uma novidade, um porém. E os estados que já fizeram, e os municípios que fizeram a reforma da Previdência, se a reforma tiver os pontos mais brandos do que a reforma que foi aprovada
pelo governo federal terão também que, no prazo de 18 meses, se adequar ao governo federal. Mas naquilo que for mais gravoso, pode manter a gravosidade. Isso quer dizer o seguinte, essa emenda, eu vou evitar adjetivá-la, essa emenda diz que os estados e municípios podem fazer a reforma da Previdência, no mínimo igual à reforma federal. Mas, para pior, podem modificar. É uma reforma que piora a vida de todo mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa ao longo da minha vida. Você bota uma norma dizendo que o mínimo é isso. Se você fez e tem a respectiva autonomia, porque nós vivemos um pacto federativo, o ente federado fez, nós acatamos, desde que seja pior. Se for mais benéfica, nós não aceitaremos. Vai ter que refazer. É algo surreal. Essa PEC 66 só falta um 6 para ela ficar perfeita. Né? Essa PEC só falta um 6 para se transformar na PEC 666. Porque esse é o recado que a gente está dando para a sociedade. É um recado ruim, é um recado de insegurança jurídica, é um recado de quebra, mais uma vez, de pacto federativo. Parece que a gente está arrumando para um Estado centralizado, um Estado unitário, um Estado que beira o arranhado da democracia. E não foi feito pelo governo atual. Gostaria de ressaltar. Foi um senador que fez. Vou me abster, por enquanto, de dizer a que partido ele faz parte. É só pesquisar. Senador Portinho que propôs isso. Detalhe. Alguns senadores disseram que nem sabia que estavam votando naquilo. Porque foi de última hora. A orientação era para votar. Então, senadores que historicamente são contra a reforma da Previdência terminaram votando porque realmente ele entrou né, de supetão e foi pego de surpresa. A FENAFISCO, junto com outras entidades, né, FONACAT, outras federações centrais, servidores públicos em geral, nós estamos trabalhando, e eu acho que deveria envolver também a sociedade civil, porque impacta né, todo mundo, mas mais gravosamente é o servidor público, porque a federal é que trata dos demais, mas a gente está trabalhando conjuntamente para que a gente possa mitigar, retirar, alterar, modificar, suprimir os termos que tratam dos estados. Até porque os estados, na reforma feita muito recentemente, a reforma outorgou aos estados essa faculdade. Quer dizer, que democracia é essa? Que as leis não duram 3, 4 anos, que aí já veio uma nova, alterando, a gente está falando de emenda constitucional. E o que propôs essa possibilidade, eu acredito, parece ser, eu não sei, tenho dúvida, que é uma das pessoas que se alinham muito com os países capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo. E os Estados Unidos é um país, eu não posso afirmar, parece. Os Estados Unidos é um país que não faz tanta emenda constitucional, muito menos num lapso temporal tão curto como esse. Então, é de estranhar, é de refutá-la, porque ela não passou pelo debate necessário. Uma reforma, numa envergadura dessa, desfazendo toda uma reforma que foi feita e foi debatida mesmo na Previdência. Se colocar no apagar das luzes uma mudança tão significativa, olvidar realmente do processo democrático como ele deveria ser. Deveria ser debatido novamente. Aliás, nem deveria ser debatido, porque acabou de ser feito. Nardolto, em relação tem se falado muito do sistema integrado de informações, né? Hoje, com o banco de dados e de informações que a gente tem, hoje a gente fica às vezes limitado às nossas informações de unidade federada só, né? Esse sistema integrado de informações entre os estados, como que ele pode melhorar o monitoramento, né, e das transmissões patrimoniais? Bom, o ITCMD, os estados, cada um vai continuar tendo, né, o seu próprio sistema. O Espírito Santo aqui acabou de fazer o dele, eu acho que em janeiro a gente implementou o nosso. Mas realmente isso é um problema que a gente tem, porque, como eu mencionei, existem inventários que existem bens em estados diferentes, né? E aí, para você fazer esse cálculo desse imposto, que ele é proporcional, é devido, se são bens imóveis, ele é devido proporcionalmente a cada um desse ente. E eu saber qual é o valor daquele bem no outro estado, isso realmente é complicado. Isso é uma questão que a gente tenta discutir, já discuti isso há tempos no nosso grupo de trabalho, mas não existe um sistema integrado ainda para isso. Tá? Mas tem alguns estados que têm procurado fazer, por exemplo, a avaliação através da FIP. Isso pode ser um futuro, você tentar um mecanismo de fazer uma avaliação de forma mais automática,
certo? Hoje nosso sistema em relação ao veículo, né? A gente já utiliza a FIP, que é utilizado para fazer cálculo do IPVA, né? Já tem alguns estados adotando a FIP também. Então, a gente pode sim começar a adotar. Isso é uma possibilidade, né? Então, existe ainda, pelo ITCMD ainda ser de competência. Isso é mais fácil no IBS, porque vai ter um sistema integrado de todos os estados e tal. O ITCMD ainda vai ter esses problemas, mas pode ser que no futuro caminhe para isso. Agora, por exemplo, sem ser essa questão de sistema integrado de todas as unidades federadas, qual a dificuldade que a gente tem? Eu não sei se tem essa necessidade ou essa importância, é uma provocação da integração com os cartórios. Tem alguma unidade federada que tem integração receita estadual com cartório para poder até você controlar essa questão de registro, o recolhimento do ITCMD na hora da transição dos bens? Existe, assim, esse sistema do registro, mas muitos entes não têm acesso a esse sistema do registro. Ele é totalmente independente e cada estado também tem o seu, tá? Então, é difícil a gente fazer essa integração, receita com o sistema do registro. Então, ainda, acho que não tem essa possibilidade ainda não. É porque a gente eu falo isso porque até como julgador, a gente às vezes tem até uma dificuldade de restituir, às vezes, o ITCMD, né? Acontece muito da pessoa doar, né, o bem, aí no meio da doação desistiu, teve desistência lá, o pai não quis mais doar, brigou com o filho, não vou doar mais, e realmente o fato gerador da transmissão não vai acontecer. Né? Então ele tem direito a esse valor. E quando a gente não tem tudo integrado com o cartório para de fato verificar se aquilo não foi registrado, se não foi para restituir, se de fato ele utilizou, né, aquele imposto para a transmissão do bem, também a gente tem uma certa dificuldade, tem que pedir uma declaração do cartório de registro, etc. E tal. No PLP também tem uma novidade sobre isso, que ele diz que essas instituições elas deverão também prestar informações ao fisco a cada período de tempo. Eu acho que são 6 meses. A junta comercial, os cartórios, isso também vai ser importante para a gente. Aí a gente vai tomar conhecimento desses fatos geradores, que hoje temos que ter parcerias, tá? Eu tenho que ir na junta comercial, a gente tem nosso sistema de cadastro, você vai tentando buscar através desse tipo de sistema. Mas não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, da junta nos informar. Isso não tem, não é uma obrigação. Agora, o PLP vai trazer isso também. Show de bola. Gente, olha, tem muita coisa. Eu estava programado para perguntar muito mais coisa para você, mas nosso tempo acabou. Né? Queria agradecer mais uma vez o Francelino, né? Direto de Pernambuco, ele está aqui nas nossas terras capixaba, veio nos prestigiar para o nosso evento aqui do Serfisco, o Seminário do Fisco do Espírito Santo. E aproveitando, né, fazendo essa gravação com a gente, Francelino, muito obrigado, meu nobre. Né, e fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Bom, queria fazer um comentário sobre o que o Nardotto falou. E a gente está debatendo aqui TCMD e como evitar essa elisão ou evasão. Mas a alíquota, Nardotto, vai ser de até 8. Que país triste é o nosso? E TCMD é a transmissão intergeracional da riqueza acumulada. Isso é que a gente está tratando. Os países desenvolvidos têm TCMD 20%, 30%, 40%. Nós temos aqui 4 ainda, não é isso? Vai chegar a 8. Máximo 8. Máximo, né? Máximo estourando 8. 2, pode ser até 2 também, né? Pode ser 2. Enquanto o tributo sobre o consumo 26, 27. vai chegar a possivelmente 30. Quer dizer, o consumo onera os mais pobres. 30. Ou que onera os mais ricos, talvez até 8. Você não acha que tem algo errado não no nosso sistema, não? Então, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, debatendo, conversando um pouco mais sobre isso. Dizer que nós temos grande esperança que esse sistema tributário mude de verdade. Não essa mudança que foi feita, que é uma mudança que simplifica, que é boa, que ajuda, enfim, facilita muito o empreendedorismo, mas não reduz a carga tributária sobre os mais pobres, não altera a vida, mas alguém vai dizer, mas zerou a alíquota da cesta básica, zerou. Portugal fez o mesmo. Os alimentos ficaram mais caros. Nada mais injusto do que dar um benefício a todos, aos que merecem e aos que não merecem. Então, a cesta básica zerada é um benefício aos mais pobres, mas também aos mais ricos, e o benefício dado a todos anula o benefício, fazendo com que a carga suba para todos, para que se amenize essa perda de receita. Então, a gente lamenta a forma que foi feita e esperamos realmente que a gente possa ainda
viver para ver mudanças significativas nas tributações, nas bases da renda e do patrimônio, que elas têm que ser aumentadas mesmo. E não é porque a gente defende aumento da carga tributária para quem é pobre, não, para a classe média baixa, não. Porque hoje quem ganha 4, 5 mil reais está pagando imposto de renda. Isso é surreal, não deveria pagar imposto de renda sobre isso. A gente fala das altas camadas de renda. Por exemplo, teve um cidadão que recebeu 1 milhão por dia. 1 milhão por dia, não foi por ano, não. Qual foi a tributação desse 1 milhão? A maioria isenta, porque lucros e dividendos não paga imposto de renda. Não é justo que alguém ganhe 1 milhão por dia, tenha 1 milhão isento de imposto de renda, e quem ganhe 4, 5 mil reais pague imposto de renda. Então a gente tem que fazer essa mudança de fato para que a sociedade possa ser mais justa, mais solidária e mais fraterna. Nós acreditamos nisso e, mais uma vez, estaremos amanhã com vocês no debate e parabenizamos o Cine Fiscal Espírito Santo, na sua pessoa, Leandro, pelo podcast, que é muito bem conduzido por você. Não é a primeira vez que eu estive aqui, então é um exemplo para o país, que vocês continuem com esse belíssimo trabalho. E agradecer ao Bruno, que está conosco aqui, dividindo aí, que tem muito conhecimento sobre TCMD. E só, finalzinho, lamentar que a gente ainda não vai tributar com IPVA nem jatinhos, nem embarcações, porque botaram a pegadinha na Constituição e que as pessoas vão poder se evadir desse tributo. Mas o cidadão que faz entrega de moto de baixa cilindrada, esse vai pagar IPVA. Que país é esse? Muito obrigado. Obrigado, meu nobre. Meu nobre Bruno Aguilar, né? Bruno Nardotto, né? É auditor fiscal e nosso vice-presidente do Sindi Fiscal. Muito obrigado, meu nobre. Agradeço a oportunidade. O assunto realmente é muito importante. O Francelino trouxe essa questão, e a gente discute muito lá na federação também, no próprio sindicato, essa questão que não é uma reforma tributária. Realmente ele fez uma simplificação. Importante? Sim, importante. Mas ele não vai curar as nossas dores. Realmente. Essa questão do patrimônio, renda, a gente estuda muito isso nos outros países. Você tem que balancear isso, né? Então não adianta você tributar muito o consumo se o patrimônio e renda está lá embaixo. Então você tem que balancear isso, e não está sendo feito agora. Essas questões do TCMD trazidas aqui pelo PLP corrige questões que a gente tem alguma dificuldade, mas também não tem uma reforma nisso. Então, gosto do assunto. É importante, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado, meus nobres, mais uma vez. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindi Fiscal. Não deixe de curtir nossas postagens e encaminhar para as pessoas que gostam desse assunto, desse universo tributário. Grande abraço e até a próxima.